Bom dia, tudo bom? Bom, gente, então, oficialmente é 10h15, tá? Então, vou falar agora para todos que esse horário aqui começa a aula. Bom dia para todo mundo. Ainda tem um pessoal pedindo autorização para entrar em sala. Eu vou fazer como eu fiz no terceiro ano de edificações hoje. Vou começar 5 minutinhos mais tarde, tá? Eu gosto de dizer assim, eu gosto de começar pontual, até porque a gente só tem 45 minutos por semana. Mas, a primeira aula, então eu vou dar uns avisos, talvez as pessoas não tenham visto o e-mail com convite para participar da aula e alguns não aceitaram, tá bom? E aí acaba pedindo autorização para entrar. Então, esses 5 minutinhos é o tempo de vocês irem chegando. Tá ótimo, Júlia, é melhor, se quiser, até para ficar mais fácil para vocês, não precisam fazer, eh essa lista não. Quem tiver outro e-mail é só escrever aqui no chat, tá bom? Não tem problema não. Como assim não aceita? Ana, até onde eu sei o seguinte, você pode aceitar o convite, só não vai ficar constando em sua agenda nem nada. E você vai poder entrar de maneira instantânea na aula. Esse convite, na verdade, é só para permitir uma entrada instantânea, né? O acadêmico é o Outlook para vocês, viu? Mas só não vai constar na agenda, diferente do que acontece com o Gmail, essas coisas assim. Mas assim, quando chegar lá o convite, se você clicar sim, você fica autorizado a entrar na sala sem nenhuma restrição, né? E aí eu vou esperar assim, agora ainda 10, 17. Daí quando entra todo mundo, eu já faço isso de uma vez só e fica bom. Faz o teste depois. Isso é bom, por exemplo, se sua internet oscilar durante uma aula, alguma coisa assim, evita de ter que pedir autorização, voltar e a gente ficar picando a aula toda vez, tá bom? Eu tô mandando aqui para quem entrou depois, tô mandando novamente o link para vocês preencherem da lista de chamada, tá bom? Para quem não me conhece, desculpa, tá? É que eu falei que espera até 10h20, mas tô com a câmera aberta. Eu me chamo Agenor, tá? Sou professor de matemática e eu botei até um nome, eu peço, desculpa, na verdade o nome tá certo, eu tô mostrando a turma errada para vocês, desculpa, eu vou mudar aqui o Moodle, porque é o técnico, matemática 3 informática, não estatística informática não, desculpa. Mas é só isso que eu tenho que mudar aqui para vocês. Eu estava criando confusão, agora sim, matemática 3. Vocês sabem quantos alunos vocês são? Eu ainda não tive acesso ao que acadêmico de vocês, só ao Moodle. 23, né? Então acho que já estão quase todos aqui, daí eu não precisava esperar da 10h20. Nesse momento nós estamos, vocês em 20 alunos, né? Eu estou contado em duplicidade aqui, tem 22. Todos já estavam sabendo da mudança de professor? Ah, tá ótimo.
Perguntei porque às vezes tem gente que ainda pode estar esperando o Alan ou no link que ele usava, algo do tipo. Bom, então, primeiro, então, desejar a todos um bom dia, tá? Eu me chamo Agenor, assumi não só essa, mas todas as matemáticas 3 no lugar do professor Alan, que saiu de licença para concluir o doutorado, tá? Ele me falou até onde tinha trabalhado com vocês, eu vou seguir daí para frente. Mas essa primeira aula, a primeira aula, assim, para a gente só ajustar algumas coisas, ficar combinado, porque senão fica ruim para vocês e para mim ao longo do curso. Então a gente vai falar sobre a metodologia de aula, sobre as provas, sobre o Moodle, tá? E aí, outras dúvidas que vocês tenham, vou falar do meu horário de atendimento e coisas assim, tá bom? Fiquem à vontade para fazer qualquer pergunta, interromper a qualquer momento. A primeira informação é que eu precisei mudar o link, tá? Isso tá claro, eu precisei mudar o link porque acho que o Alan usava um link só e ia virar uma bagunça. Eu gosto de deixar um link para cada sala e se eu sou o criador também posso gravar, autorizar a entrada das pessoas, então fica mais fácil. Vocês podem ver que a aula está sendo gravada, né? Toda a aula que eu ministro para vocês é gravada e eu deixo essa gravação no Moodle de vocês, fica disponível, tá bom? Além disso, eu uso uma mesa digitalizadora onde tem uma telinha. Eu gero um PDF dessa telinha, fica tipo um caderninho na sequência. Então, vocês têm o conteúdo da primeira aula, da segunda até a última aula. Daqui a pouco eu mostro para vocês como, por exemplo, foi a aula, o caderno do primeiro semestre da turma do primeiro ano, tá bom? E aí, vocês não precisam ficar preocupados em questão de copiar conteúdo nem nada, foca só em concentrar, aprender aqui e claro, tentar resolver os exercícios, tá bom? Então, vocês estão vendo aqui o Moodle de vocês, né? Eu fiz uma mudança, porque agora então eu sou responsável pela sala, deixei mais minha preferência, tá bom? Então, a primeira mudança que vocês viram aqui é a questão do link, tá bom? O plano de atividades remotas é o mesmo que o Alan apresentou, não houve mudança, inclusive ele ainda que está como professor responsável. Eu acrescentei aqui para vocês um extra, que é o horário das disciplinas, que sempre sofre alteração de um semestre para o outro, tá? Então tem aqui, vocês têm o horário das disciplinas. Também deixo, talvez para vocês já estão bem treinados de Moodle e são da área de informática, mas assim, não custa, pode ser que alguém tenha alguma dúvida, ou vocês conheçam alguém com dúvida, mas então tem uma abazinha sobre uma pastazinha sobre o ensino remoto no IFG, informações importantes para vocês, tá bom? Então, se você tiver alguma dúvida sobre o ensino remoto, você pode navegar aqui tudo pelo site do IFG, onde você tira dúvidas, conhece um pouco mais do Moodle e tem até coisas sobre informática básica, acho que para vocês nem faz sentido, mas eu deixei esse padrão, eu ponho para todas as turmas, tá bom? E aí, então, ao que interessa, né? Eu crio em cada bimestre, vamos ver se tem algumas sessões, 4 sessões para ser exato, tá? Então, as listas de chamadas, os links das aulas e os prints da tela, que é o link da aula é o seguinte, essa aula está sendo gravada, eu vou deixar para vocês o link da gravação e vou deixar o print da tela do PDF que a gente usar daqui a pouquinho, tá bom? E também eu vou falar sobre os materiais assíncronos e sobre os questionários, tá bom? Mas então assim, bora lá. Cada bimestre vai ter esse padrão, tá bom? Então, a lista de chamada, gente, durante as aulas de vocês podem ver, eu já mandei os linkzinhos para vocês preencherem a chamada no chat, tá? Mas, sei lá, você entrou atrasado ou ficou corrido durante a aula e esqueceu de preencher durante a aula, então você consegue pegar aqui no Moodle, tá? O link para ter acesso à lista de chamada. Ele fica disponível aqui no Moodle para você acessar no horário da aula, entre 10 e 15 e 11 horas, tá bom? Mas eu aceito a assinatura de lista de frequência até o início da próxima aula. Então, até 11h15 você consegue assinar, eu registro a frequência, tá bom? A frequência síncrona, tá? Depois de 11h15, mesmo que assinou, é ausência, tá bom? Porque já iniciou a aula seguinte. E em cada aula, então, fica disponível para vocês. Vocês vão ver, por exemplo, aqui tá, porque vocês estão vendo a minha tela como professor, né? Tá oculto para vocês, vocês não vão ver, mas semana que vem vai estar lá, ó. Link da aula 2, 11 de outubro, tá bom? Etc. E assim vai. Então, fazendo uma mudança de rota aqui, fiquem atentos, semana que vem nós temos um feriado no dia 12, terça-feira, mas não haverá, não vai emendar, tá bom? Então no dia 11 nós temos aula, por isso tem lá o link da aula do dia 11, tá bom?
Na sequência, então, o que importa de fato, que é como vai acontecer o nosso curso. Como eu falei, então, aqui, nesse link das aulas e print das telas, ficam o que a gente teve no bimestre. Então, está dividido por bimestre, tá? Então, assim, dei uma aula, fica lá a gravação da aula e fica o PDF. Eu vou mostrar para vocês, por exemplo, de uma outra turma, porque, assim, para vocês é a primeira, então vocês não vão ver. Tava até aqui, estatística e informática. Então, por exemplo, lá, como foi no segundo bimestre, tá bom? Então, vocês acho que já estão vendo aí, tem lá. Segundo bimestre, aula 1 e o PDF da aula 1. Segundo bimestre, aula 2, PDF da aula 2. É assim que vai ser para vocês, só que no terceiro bimestre, tá bom? E, assim, demora uns minutinhos. Ao longo do dia eu atualizo, posto isso para vocês. Quem perdeu a aula pode assistir a gravação, tirar qualquer dúvida e etc, tá? Aqui chega então aonde eu sou meio chato, tá? Porque assim, essa parte dos materiais assíncronos, tá? Então assim, eu não passo nenhuma atividade assíncrona para vocês me entregarem. Por quê? Porque vocês têm muita coisa para fazer, tem muita gente que passa muito trabalho e muita coisa para fazer. Só que eu passo coisas assíncronas para complementar o estudo. O que são coisas assíncronas, entre aspas? São listas de exercícios, são gravações de pedaços de aula que faltou. Então, vamos supor que eu planejo ir até um determinado conteúdo, não consigo fazer isso de maneira síncrona, ou seja, ao vivo, vou lá e gravo um pedacinho para vocês assíncrono. Então, vai ficar aí para vocês assistir. Por que eu deixo essa distinção? Pelo seguinte, né? O material síncrono, ou seja, o ao vivo, vocês têm a obrigação de assistir a aula, certo? O assíncrono, vocês também têm obrigação, só que isso vocês fazem no tempo de vocês. E eu tive muito problemas com alunos que antes iam chegando no questionário avaliativo e falavam assim, eu não vi isso, professor, esse conteúdo você não deu. E eu falo, olha, estava lá no assíncrono. Ah, professor, eu não vi, eu não sabia, e aí desandava tudo. O que eu criei? Vocês podem ver que tem uma numeração aqui, tá vendo? Tem a numeração 01, 0, aí o próximo vai ter um 02, um 03. Vou voltar numa outra turma para vocês entenderem a dinâmica. Então, por exemplo, voltei aqui no estatística lá do, né? Porque o Moodle eu deixo sempre o mesmo padrão, tá? Então, vocês vão ver, tem atividade 01, 02, 03, 04 e assim vai, né? Qual é a lógica dessa numeração? A lógica é o seguinte: a atividade 01 é a primeira que você tem que fazer, a 02 é a segunda, a 03 é a terceira. Aí podia falar, até aí é óbvio, professor, tudo bem. Só que elas são restritas. Você pode ver aqui que você só consegue acessar a atividade 02 se você tiver aberto a 01. Você só consegue abrir a atividade 03 se tiver aberto a 02. E assim sucessivamente, ok? Onde que isso impacta realmente? Impacta quando chegar, gente, no questionário avaliativo. Por quê? Porque parte desse conteúdo assíncrono, ele cai no questionário avaliativo. Então, por exemplo, digamos que o questionário avaliativo seja... Tá vendo que tem uma interrogação? É porque ainda não defini qual é o número, né? Isso depende de bimestre para bimestre. Mas vamos supor que o questionário avaliativo seja atividade 5. Um exemplo, é atividade 5. Então, para você abrir essas 5, você vai ter que ter aberto as outras 4 antes. Você não consegue abrir o questionário avaliativo de vocês se você não tiver cumprido as atividades síncronas obrigatórias antes, ok? Isso, para mim, é um respaldo, porque é o seguinte, se você abriu todas as antes, você assumiu a responsabilidade de estudar, rever aquele conteúdo, marcar um atendimento, e eu fico, então, respaldado. O aluno só pôde abrir o questionário porque ele obrigatoriamente viu as outras atividades antes, tá bom? Então se organizem, deixem sempre o Moodle em dia, tá? Eu sempre posto atividades de acordo com a necessidade de vocês, tá bom? Então assim, surgiu uma demanda de um exercício, eu vou lá e ponho, aí vai lá, tá lá obrigatório. Precisei gravar um pedaço porque a aula não fluiu legal, gravo, ponho lá outro pedaço, vocês vão vendo, tá bom? Eu falo do questionário já, tá bom? Então, assim, vamos ainda continuar aqui. Como que ficam esses materiais assim? Então, por exemplo, vocês vão ver aqui, nós vamos começar com números complexos nesse bimestre. Eu deixo programado para fazer o download automático. Então, você clicou, ele faz o download automático, né? E quando for um vídeo, ele abre numa janela pop-up automática. Ao você, né? Ó, clicou, fez isso, a atividade para mim já consta como concluída, tá bom? Então, por isso que eu falo, vocês não têm que me entregar nada. Basta clicar ou fazer o download, já resolveu. Eu recomendo que leiam, tentem resolver o exercício e quando tiver vídeos, assistam até o final, tá bom? Mas assim, se clicar, ele já considera como concluído.
Por exemplo, o que, que tem nesse terceiro, né, bimestre aqui, que é o que eu deixei para vocês, a primeira atividade 01. Vou mostrar para vocês, é o seguinte. Então, vocês estão vendo aqui o material que eu venho preparando já há um bom tempo, e são exercícios e soluções do livro didático de vocês, tá bom? A última vez que eu mexi nele foi dia 1º de outubro agora. Então tem 3 dias. O capítulo de vocês, de números complexos, é o capítulo número 7. Então, eu mantenho a numeração das páginas, dos exercícios, tá bom? Então, quando aqui for o exercício 1, é realmente o 1 da página 178. Quando for, sei lá, o 14, é o 14, e assim vai, tá? Então, sempre que eu posso, o que eu faço? Eu vou lá e coloco uma solução nova, tá? Às vezes vocês vão encontrar alguns erros nessas soluções, porque eu não tenho ninguém para revisar, não dá tempo, eu faço isso para todas as turmas, é uma loucura. Então, assim, eu quero um dia, quando poder passar essa pandemia, poder revisar esses exercícios e deixar melhorzinho para vocês. Mas o que tem de interessante aqui, além da solução, né? Às vezes a gente não entende a solução só no papel como está escrito. Então, sempre que eu posso, por exemplo, vocês vão ver aqui tem um, deixa eu achar para vocês. Tem alguns que não são enunciados, mas, por exemplo, igual esse aqui da FUVEST, tá lá. Determina os números complexos, aí tem a solução, mas assim, você pode consultar a seguinte solução pelo vídeo do YouTube. Se você clicar aqui é um link, ele te manda para o link onde tem a gravação desse exercício. Então, você vai poder assistir a solução que eu propus para esse exercício. Tá vendo aqui? Eu não vou passar ela inteira, mas você vai poder assistir então a solução, tá bom? Às vezes o áudio tá ruim, era antes de ter um microfone melhorzinho, às vezes a imagem tá ruim, mas assim, o importante é sempre dá para complementar o estudo, tá bom? Então, esse era a parte assim legal de acompanhar esse material assíncrono que eu deixo para vocês. Tento deixar o mais completo possível, tá bom? Claro que não dá tempo de fazer tudo, inclusive pela quantidade de turmas. A gente chega então no questionário avaliativo. Aí eu faço o resumo desse terceiro bimestre, porque vai valer a mesma coisa para o quarto bimestre, e só os 2 bimestres que a gente vai ter aula, nós teremos aulas juntos, tá bom? Então, como eu falei, a primeira coisa é sobre a restrição, tá bom? Depois vocês vão ver, cada bimestre tem 3 questionários similares, tá? Então, assim, questionário 1, questionário 2 e uma autoavaliação, tá? Cada questionário, gente, vocês então têm 5 dias corridos para fazer esses questionários, tá? Então aí começa a minha chatice, mas então são 5 dias corridos para fazer esse questionário. E 2h30 para responder o questionário. Então, você clicou no que você tem 5 dias para responder, mas a partir do momento que você aceitou responder, você tem 2h30 para responder. Cada questionário tem 5 questões baseado no tema que a gente está trabalhando. Muitas das questões, inclusive, estão no livro de vocês. Então, se você estudar esse material que eu resolvo as questões e der sorte no sorteio da sua questão, você vai ter questões que você viu a solução, ou pelo menos teve contato com a pergunta antes, tá bom? Como que funcionam os questionários? Então, são 5 questões, eu tenho um banco de questões, tá bom? Onde são sorteadas questões aleatoriamente para cada aluno. Então, a prova de um e de outro colega não vai ser a mesma. Pode ter questões que coincidam, tá? Mas não vão ser a mesma. E quais são os tipos de questões, gente, que tem? Questões de múltipla escolha, então não tem que justificar nada, você marca a alternativa, acabou. E questões que são dissertativas, questões abertas para responder em matemática, tá bom? Essas questões que são abertas, você tem que fazer o quê? Respondeu, vamos supor lá, caiu uma pergunta, resolva 1 mais 1. Aí você pega uma folha, 1 mais 1 é igual a 2, tira a foto, gera o PDF dessa foto, anexa na solução e encaminha junto, tá bom? Tem lá o espaço para você fazer anexar a questão, tá bom? A autoavaliação. Então, a autoavaliação é uma única pergunta que, né, fala para você, olha, baseado no seu desempenho no bimestre, na participação nas aulas, na frequência, atribua uma nota para você de 0 a 2 pontos, tá bom? Como que funciona a nossa média bimestral, gente? A nossa média bimestral funciona o seguinte: vai fazer o questionário avaliativo 1, vai fazer o questionário avaliativo 2. Vai somar as 2 notas e vai dividir por 2. Você vai ter uma média. Com isso aí, você soma, acrescenta a nota da autoavaliação que você se deu, tá bom? Cada questionário tem 5 questões e cada questão vale de 0 a 2 pontos. Então, todo questionário vale 10 pontos. Então, você pode, por exemplo, tirar 10 num questionário e 8 no outro. Então, 18 por 2 deu 9. Pega e acrescenta essa nota
a nota da autoavaliação, ok? E aí não pode passar de 10. Vamos supor que você se deu 2 na autoavaliação, né? Então você tinha 9, com 2 dá 11. Lá no que é acadêmico de vocês, eu só vou poder lançar 1, mas em todo caso a média fica 10, tá bom? Então essa nota da autoavaliação, ela não é complemento de nota, ela é extra, tá bom? Então assim, você tem média 8, lançou 2, ficou com 10, você tem média 4, lançou 2, ficou com 6. Não importa qual for a nota que você lançar, eu pego e reproduzo fielmente, tá bom? Como é uma autoavaliação, eu posso mostrar para vocês, não tem problema nenhum. Só uma pergunta bem simplesinha, né? Com base em seu desempenho e estudo, participação nas aulas, frequência nos encontros, desempenho nas soluções de questões e das avaliações propostas ao longo do bimestre em questão, atribua uma nota entre 0 e 2 pontos a ser adicionada à sua média bimestral. E tem as opções 2, 1.8, 1.6, o que você acrescentar está valendo, tá bom? Isso vai ser somado à sua média bimestral, tá bom? Quem ficar com média menor do que 6, a gente tem a recuperação, tá? Então a recuperação é no esquema que o Moodle, o que acadêmico fornece. Então ficou com menos que 6, tem a recuperação. Você faz o quê? Faz a prova da recuperação, soma com a média que você tinha antes, divide por 2. Se for maior do que 6, não, perdão. Se melhorar a sua média, você substitui a nota, se não, fica o que estava antes, tá bom? A recuperação é baseada no que caiu nos 2 questionários anteriores, tá bom? Então, assim, fica tudo dentro do que está combinado. Até aí, alguma pergunta, algum comentário, algo que não ficou claro? Porque daí eu vou passar para a telinha onde eu vou pôr essas informações, vou pôr o meu horário de atendimento e vou escrever essas observações dos questionários, tá bom? Vocês podem ver que nos questionários eu tenho datas prováveis das provas, mas isso depende muito do andamento do curso, pode variar de mês a mês, tá bom? Pode, sei lá, a gente ter um retorno, e nem que seja parcial, e aí todas essas datas mudarem, então, assim, essas datas são passíveis de mudança, tá bom? Mas o que é importante? Eu sempre aviso com antecedência, a gente deixa combinado com antecedência essas orientações sobre as datas das provas, tá bom? Eu vou então parar de partilhar aqui e vou partilhar a mesinha onde eu uso. Pronto. Bom, quando eu tiver nesse pedaço aqui que eu estiver dando aula para vocês, gente, esse que é o plano. Por isso que eu peço para vocês aceitarem o convite do e-mail, tá bom? Então, assim, eu não quero aceitar, tudo bem, o direito se eu não aceitar, tenta pedir para entrar na aula antes. Lembra que a gente mora no interior, também mora no Ziane, então, assim, a sua internet pode oscilar, você cair e tentar voltar no meio da aula. A gente tem que tentar se pôr no lado de todo mundo. Eu, como professor, eu tenho uma obrigação de conteúdo a cumprir com vocês. Então, a nossa aula foi reduzida pela metade, né? Foi porque nós tínhamos 1h30 por semana, agora são 45, né? Minutos por semana. Então, assim, se toda vez que alguém apitar, pedir autorização, eu tiver que sair dessa tela para voltar e autorizar a pessoa a entrar, não vai render o conteúdo, né? Professor, foi daí 2 minutos foi outro, aí oscilou a internet de alguém, foi de novo, e aí pronto, né? Então, assim, quando, né, semana que vem, quando der 10h15, essa tela vai estar partilhada para vocês. E aí eu vou começar e não volto para autorizar ninguém mais a entrar, tá bom? Por isso eu peço que aceitem o convite lá que chegou na agenda de vocês, tá bom? É muito simplesinho. Fala, professor, eu não uso o e-mail que está cadastrado no Moodle. Não tem problema. Me manda o e-mail, pode mandar aqui no chat, pode mandar lá no chat do Moodle, tá bom? Pode me mandar por e-mail, vou escrever meu e-mail agora. Vou até deixar aqui no chat também desse Meet, tá? Porque eu pego e mando para vocês, é só vocês aceitarem clicar assim no convite e pronto, tem acesso. Qual é a vantagem para quem usa o Gmail? É que isso aparece lá na agenda de vocês. Se vocês usarem o celular ou usarem o computador 15 minutos antes, ele vai apitar para vocês, olha, tem aula de matemática 3 às 10h15, né? Quem usa, por exemplo, igual o acadêmico, né, que foi a Ana que comentou aí atrás, né?
é Outlook, então ele não vai apitar na agenda, mas você vai ter acesso instantâneo à aula. E o melhor, se a sua internet oscilar, você consegue voltar e entrar na aula sem precisar se preocupar com autorização, tá bom? Em contrapartida, né, por ter essa chatice, não aceitar, né, não parar a aula para voltar e atender, eu deixo também a aula sempre gravada disponível. Então, quem perdeu a aula, seja por algum motivo de saúde, por algum problema de internet, qualquer que seja o motivo, vai poder assistir a gravação inteira, tá bom? Ao usar isso aqui, ele sempre gera eu consigo com ele produzir um PDF, tá bom? Onde eu sempre deixo esse PDF nas salas para vocês. Então, assim, ele funciona como um caderno mesmo. Eu vou pôr uma folha atrás da outra, e aí, assim, na sequência vocês vão ver que fica bem bacana. Eu mando pôr uma folha, então, assim, tem a primeira, a segunda, e vocês conseguem ter um caderno mesmo da aula, como se fosse um PDF do meu quadro, né? Acho que isso essa é uma parte que é melhor do que a presencial. Acho que talvez só essa, eu não consigo ver muita outra, tá? Então, hoje nossa aula 1, para deixar registrado, formalizado, 4/10 de 2021. Eu me chamo Agenor, tá bom? Só para também ficar registrado. A disciplina que eu trabalho com vocês é a disciplina de matemática. E eu vou dar prosseguimento ao que o Alan falou, tá? O Alan estava falando. Então, o Alan falou com vocês um pouco sobre geometria analítica, tá bom? Então, foi o último conteúdo que ele estava falando com vocês. E eu vou continuar, então, a sequência do livro, gente. Então, assim, né, qual vai ser o nosso conteúdo daqui para o final do ano, tá bom? Então, nós vamos falar o final do ano letivo, que é em fevereiro, no caso. Vamos falar sobre números complexos, ok? Então, isso aqui é o capítulo 7 do livro de vocês. Vamos falar sobre polinômios e sobre equações polinomiais, tá bom? Aqui, então, capítulo 8 e capítulo 9, tá? Bom, se nós estivéssemos no modo presencial, no capítulo de números complexos e polinômios, a gente faz, quando muito, em um bimestre, tá bom? Quando muito, em um bimestre. Equações polinomiais, então, a gente invade, assim, um bimestre, um pedacinho e fechava, tá? Nesse modo remoto, eu imagino que a gente vai gastar, até por ser na metade do tempo, né, de aula, o restante do ano letivo, tá? O polinômios e equações polinomiais, pode ver, eu deixei até junto ali, há uma interseção muito grande, o livro repete definições, então mesmo no modo presencial, sempre já fiz os capítulos em paralelo, deixando só uma parte específica de equações polinomiais lá para o final, tá bom? É o que eu vou fazer aqui agora também, né, quando a gente for dar aula. Então, assim, ó, polinômios e equações polinomiais, nós vamos manter em paralelo a maior parte do tempo possível. A gente ganha tempo com isso, tá bom? Mas, então, esse é o conteúdo que falta para a gente fechar o ano letivo de vocês, tá bom? Então, como é que vocês podem entrar em contato comigo para tentar tirar alguma dúvida, marcar um atendimento, etc, tá bom? Então, primeiro, o atendimento vocês marcam com apoio, né, discente. Então, eu escrevi o contato, deixa eu deixar meu e-mail primeiro, né, eu já escrevi aí no chat. Mas o atendimento é segunda e terça, tá bom, gente? Então, e-mail é sempre minúsculo, mas minha letra é muito feia para escrever minúsculo também, tá? Então, agenor.andrade@ifg.edu.br, tá? Em geral, os e-mails dos servidores do IFG é nome.sobrenome@ifg.edu.br. Então, fica fácil de vocês entrarem em contato. Pode entrar em contato, isso aí hoje funciona igual o WhatsApp, apita no celular direto, ou então pelo chat do Moodle, tá bom? Então, quiser falar comigo, manda mensagem no chat do Moodle, vai apitar no meu e-mail, ou no meu e-mail, vai apitar rapidão no celular e eu já venho com a resposta, tá bom? Precisar de um atendimento, tirar alguma dúvida, o atendimento, então, eu sempre, esse semestre, né, que vai até, então, fevereiro, então, segunda-feira e terça-feira, né, segundas e terças-feiras, 13h30 às 15h, 14h às 15h30, tá bom? Eu não consigo outro dia da semana, gente, se por acaso não for bom para vocês, infelizmente eu lamento, porque quarta a gente tem as reuniões de departamento
Quinta, eu acho que tem até alguns de vocês fazendo um projeto do Enem, né? Comigo, mais o professor Gesiel, né? E sexta, eu tenho um projeto da OMIF, com outros professores de Inhumas, tá bom? Então, é os dias que tinha mesmo para poder disponibilizar, tá? Mas o e-mail, a gente está sempre atento, mesmo no final de semana, o chat do Moodle também, fiquem à vontade, tá bom? Eu vou escrever como é que é a média do bimestre, para o terceiro bimestre, mas para o quarto bimestre é a mesma coisa, tá bom? Para deixar isso registrado com vocês, tá bom? Então, vocês vão fazer um questionário avaliativo 01 e um questionário avaliativo 02. Então, aqui vai sair uma nota, digamos, P1 e uma nota P2. Esta nota pode ser entre 0 e 10, e a mesma coisa para a segunda nota, tá bom? Além disso, vocês vão fazer uma autoavaliação, né? Isso vale para todo bimestre. A nota dessa autoavaliação, ela varia entre 0 e 2 pontos, ok? Então, a média bimestral de vocês, gente, é a média da nota que vocês tirarem na prova 1 e na prova 2, somado com a autoavaliação, tá bom? Se essa média for maior que 6, ok, né? Então, assim, se MB for maior ou igual a 6, ok. Se for menor do que 6, gente, então tem recuperação, ok? A recuperação, então, o conteúdo da recuperação, ele é espelhado no conteúdo dos dois questionários avaliativos. Sei lá, recuperação, vou chamar de R aqui, tá bom? Também vale entre 0 e 10. E você vai fazer, então, a sua média final do bimestre como sendo a média da recuperação por 2, ok? Deixa eu deixar bonitinho assim, para ficar bem matemático. Ela é a maior nota entre esses. Já vou explicar isso aqui. Lembra que o Moodle faz lá, o que acadêmico faz a continha? Ele soma a nota da sua recuperação com a média que você tinha e divide por 2. Se melhorar, ele troca, senão fica o que estava antes, né? Escrito de uma maneira matemática, é a maior nota, né? O máximo entre a média que você tinha com a recuperação sobre 2 ou a média que você tinha antes, tá bom? O que for melhor vale para vocês, tá bom? Nunca piora, tá? Para esse terceiro bimestre, então aqui datas prováveis, tá bom? Datas prováveis do terceiro bimestre. Então, questionário avaliativo 01. Deixa eu olhar no Moodle, que eu não lembro de cabeça. Se não me engano, 26 a 30 do 10. Questionário avaliativo 02, mais autoavaliação, 30 do 11. 4, né, do 12. Ok? Então, esse aqui, terceiro bimestre, tá bom? Alguma pergunta aqui? Nada? Ok. Então, esse é o resumo. É um resumo de como é o curso, tá bom? Sempre. Hoje eu comecei esses 5 minutos mais tarde, gente, mas assim, sempre pontual, tá bom? Procurem ser pontuais. Pela internet a gente consegue ser, a não ser que a gente tenha algum problema, tá bom? Desde que começou essa pandemia, eu tive problema uma única vez. Dei um azar no final do segundo bimestre, com a turma que estourou o cabo da internet, eu fiquei sem, mas depois eu gravei a aula e deixei disponibilizado para os alunos, tá bom? Assim, fora isso, não tenho o hábito de faltar. Em mais de 10 anos aqui, eu faltei uma semana quando meu pai infartou, eu precisei ir no Mato Grosso, tá bom? Então, assim, eu vou sempre começar pontual com vocês e espero a recíproca, tá bom? Se tiver alguma coisa que não tiver legal, é só falar, tá? Mas, assim, vou tentar ser o mais pontual possível e cumprir o máximo possível do conteúdo nesse modelo que a gente está trabalhando, tá bom? Ajuda bastante se vocês puderem
ver esses materiais assíncronos que eu deixo para vocês. Porque uma coisa é só clicar, outra coisa é ver mesmo. Isso toma tempo, tá bom? Para poder fechar esse primeiro momento nosso, eu vou mostrar para vocês, então, como fica, para vocês não precisarem se preocupar assim, em questão de copiar e tudo mais, tá bom? Então, esse tá começando a aula 3, gente, mas a aula 1 e a 2 ficou num outro arquivo, tá? Aí eu fiquei com preguiça de gerar um PDF só com os dois, mas assim, depois disso os outros eu vim organizando certinho. Vocês vão ver, esse, por exemplo, é uma turma do primeiro ano, tá bom? Aí eu tô falando assim, o conteúdo mesmo, ele fica todo sequencial, fica igual, como não é conteúdo para vocês, ó, ele fica igual um caderno mesmo, tá bom? E vocês podem se despreocupar com isso, que esse PDF eu sempre deixo na sala para vocês, tá bom? Pode ver que tem muita coisa aqui, são 93 páginas do conteúdo do material do primeiro ano, tá bom? E aí um caderno similar vai ser feito para vocês, tá? Aí cada turma tem o seu, né? Esse PDF que estava lá que vocês estavam vendo, vai acontecer similar para vocês, tá bom? Então, assim, era isso que eu tinha para esse primeiro momento. E aí, claro, qualquer dúvida, qualquer comentário, tá? Tudo certinho? Tá ótimo. Olha, gente, para um primeiro momento é esse, tá? Eu tenho 9 minutos, mas só para eu definir o que é um número complexo, interromper a aula e na outra aula ter que voltar e definir de novo, porque né, vou ficar uma semana sem falar e dar sequência no conteúdo não faz sentido, tá bom? Então, eu desejo a vocês uma boa semana, tá? Lembrem que mesmo tendo feriado terça que vem, segunda a gente se encontra, tá? Esse realmente é onde eu tô, tá? Tirei o efeito aí para vocês verem, eu tô em casa mesmo. Acho que fica melhor assim. Então, boa semana para vocês, prazer conhecer vocês, embora acho que eu não conheça nenhum de vocês, talvez um ou outro só de maneira presencial. Mas é isso, a primeira aula é sempre uma apresentação do curso e aí na sequência a gente vem com o conteúdo mesmo, tá bom? Obrigado a vocês, viu?